Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática. Matemática número 33, nossa aula. Na última aula, nós recapitulamos o que é uma operação inversa e a gente reconheceu a radiciação como operação inversa da potenciação, ok? A gente tinha uma potência, a gente tinha um expoente e a gente tinha que achar a base, ok? Era muito mais uma operação mental, assim, mais uma questão mental. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai definir a operação radiciação matematicamente, nos nossos termos matemáticos, com algumas observações. Uma delas eu esqueci de comentar na última aula, que já começa aqui, ó. Primeiramente, eu já comentei, radiciação é o inverso da potenciação. Aqui nós temos uma radiciação e aqui uma potenciação. Ó, vamos para os nomes. Esse símbolo, ele é o radical. Esse númerozinho aqui, ó, que fica aqui em cima, ele é meu índice, ok? O meu resultado, a raiz, e o número que fica dentro, que a gente fala dentro da chave, é o radicando. Portanto, o meu radical é a chave. O número que fica lá dentro é o radicando. O meu resultado é a raiz. E o número que fica aqui em cima, bonitinho, pequenininho, é o índice. Vamos comparar com a potenciação. O meu índice, ele é o mesmo que o expoente. Índice, expoente. O meu resultado, a raiz, ele é a minha base, ok? E o meu radicando, o número que fica lá dentro da chave, é a potência, ok? Então, na última aula, quando nós fizemos, qual número elevado à segunda potência dá 36? Como que ficaria isso? Eu ia colocar aqui, ó, chave, certo? 36 lá dentro. E o 2 aqui fora. Mas na última aula, quando você falou de raiz quadrada, não tinha nada aqui no índice. E aí? Será que eu esqueci? Não. No caso da raiz quadrada, que é índice 2, a gente pode deixar fora. Ó, raiz quadrada de 2, a gente pode deixar sem o 2 do índice. Tá errado? Não, tá certo. E é até mais rápido de fazer. Bom, então essa é a nossa definição de radiciação. Os elementos da radiciação comparado com a potência, que é a operação inversa. E, nesse caso, no caso da raiz quadrada, não precisa do índice. Só nesse caso, tá? Nos outros precisam. Bom, outros exemplos, como eu já falei da última aula. Como ficaria qual número elevado à segunda potência dá 36? Eu posso escrever como? Raiz quadrada de 36. Ó, como se lê isso? Eu já li na última aula, vou repetir agora. Raiz quadrada de 36. Que número que é? Lembra que a gente chegou no resultado? 6. Pois 6 elevado a 2, 36. Vocês podem copiar e preencher no caderninho enquanto vocês estão fazendo comigo. Certo? Raiz quadrada de 64. Ok? Que número que é? Vamos lá. Não sei, eu sei que 36 é 6. Então vou para o próximo. 7 vezes 7, 49. O próximo, 8 vezes 8, 64. Achei. Raiz quadrada de 64
é igual a 8, pois 8 elevado a 2 é igual a 64. Complicado isso aqui, gente? Espero que não. Então, gente, lembra. Operação inversa. Que número vezes ele mesmo? Quantas vezes for o meu índice? Raiz quadrada de 81 é quanto? Se eu sei que o 8 vezes 8 deu 64, e eu quero um número maior, eu vou para um número maior. 9 vezes 9, 81. Portanto, raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 elevado a 2, 81. E esse terceiro exemplo aqui, ó, quarto. Raiz cúbica, ok? Raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 27 vai ser quanto? Vamos ter que voltar do começo. Se é cúbica, eu vou estar multiplicando 3 vezes. Então vamos começar com o 2 aqui, ó. Nós temos 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Vamos para o 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, mesmo índice, chegamos no resultado. Portanto, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Pois 3 elevado a 3 é 27. Complicado isso aqui? Parece, mas não é. É tudo uma questão de você pensar lá na frente. Eu estou procurando o quê? Que tipo de resultado que eu quero? É um número que vezes ele mesmo tantas vezes vai chegar naquele resultado ali dentro da chave. É isso. É uma questão de você pensar lá na frente. E de fazer testes também, caso não consiga fazer de cabeça. Eita! E aí? E este agora? Raiz de menos 4. Vamos lá, vamos pensar como operação inversa. Qual número vezes ele mesmo vai dar menos 4? E aí? O que vocês acham, gente? Menos 2? Tem, ó, telepatia aqui, ó. Eu ouvi alguém falar menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Eu quero menos 4 e não 4. Portanto, não é o menos 2. Ah, menos 2 vezes 2. Tem que ser o mesmo número e o sinal vai junto. E aí? Bom, pessoal, simples. Aqui é a raiz quadrada, certo? Índice par. Sempre que o índice for par, não tem como fazer a raiz de número negativo, se o índice for par, ok? Ah, raiz quarta de menos 16. Você já escreve lá. Não é possível calcular a raiz, ok? Bom, lembrem-se disso. Nós temos também a representação geométrica da raiz quadrada. O que é isso? Bom, nós sabemos que a área ela é a representação geométrica de um quadrado, ok? O quadrado tem representação geométrica como sendo uma área. Nós sabemos que o cubo ele tem uma representação geométrica como um volume, certo?
E no caso da raiz quadrada? Simples. Imagina o seguinte, é possível formar paralelepípedos de base quadrada com 25 cubinhos? Eu quero que vocês pensem. Com 30, com 36, com 64? Bom, eu quero formar base quadrada, tá? Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho de largura, eu vou ter de altura, tá? Bom, nesse caso, com 25 cubinhos eu consigo. Coloco 5 assim, 5 assim, completa, vai dar um total de 25. 5 vezes 5, 25. Com 30 cubinhos eu consigo? Não consigo, a não ser que eu quebre eles em partes. Coisa que eu não posso fazer aqui. Porque eu poderia colocar 5 e 6. Só que eu não tenho um quadrado, eu tenho um retângulo. Para ser quadrado, as dimensões têm que ser iguais. Tinha que ser 5, 5 ou 6, 6. Com 36 eu já consigo. 6 por 6, ou 6 fileiras de 6 cubinhos. Com 64, mesma coisa, 8 por 8. 8 fileiras com 8 cubinhos cada uma. Isso é a representação geométrica da raiz quadrada. Ó, aqui eu tenho, o número está meio embaçado, mas ok. Com um cubinho eu faço 1. Com 2, ó, 2 por 2, que no caso daria 2 elevado a 2, 4. 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Ou seja, qual que é a representação geométrica da raiz quadrada? Se a potência é a área, a raiz quadrada é a medida do lado. Ó, quantos cubinhos eu tenho aqui? No caso, vamos mudar para quadradinho. 36, certo? Que é o resultado da minha potência. E se eu tenho esse quadradão aqui de 36, quanto mede o lado dele? 6. 6 é a raiz quadrada de 36. Bom, a gente vai comentar sobre esses valores aqui mais para frente, ainda hoje. Observe que a área do quadrado, quantos cubinhos o formam, é a potência, enquanto a medida do lado é a raiz quadrada. Essa é a representação geométrica da raiz quadrada, ou seja, é a medida do lado de um quadrado. Temos também a raiz cúbica, ok? Qual seria a sua representação geométrica? É a medida da aresta de um cubo. O que é a aresta mesmo? A aresta é cada uma desses encontros entre duas faces. É onde a gente faz a dobradura para fechar o cubo, tá? Bom, eu coloquei alguns exemplos aqui. É possível formar um cubo com 8 cubinhos? Sim. A gente já tem aqui, ó, 4, 8. O que acontece com eles? Eu tenho a medida das arestas, 2. No caso, qual que é a raiz cúbica de 8? É o 2. Tem outro exemplo aqui, ó, esse aqui tem 27. 9 no meio, 9 lá atrás, 27. E acontece o quê? Medida das arestas é 3. Qual que é a raiz cúbica de 27 mesmo? 3.
Com 64 daria a mesma coisa. Bom, pessoal, uma coisa muito importante. Esses números aqui, ó, que eu consigo tirar a raiz quadrada e dar um número exato, não dar vírgula, eles são chamados quadrado perfeito. 4 é um quadrado perfeito. 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 36 é um quadrado perfeito. 100 é um quadrado perfeito, porque a raiz é exata. Sempre que a raiz é exata, esse número é um quadrado perfeito. Vale para a raiz cúbica também, só que aí vai ser um cubo perfeito. No caso, 27 é um cubo perfeito? Sim, porque ele tem uma raiz cúbica exata. Bom, essa é a nossa última definição. Isso aqui é mais uma questão de curiosidade mesmo. Algumas atividades eu falo, tralalá, tralalá, é um quadrado perfeito de tralalá. Bom, pode acontecer, pode não acontecer. Mas enfim, gente, essa é a nossa definição de potência, radiciação, ok? Índice é o que vai ser o meu expoente. Radicando é a minha potência e o meu resultado é a raiz aqui, base aqui. Raiz quadrada, não precisa colocar o índice, ok, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Não é complicado. Se você consegue fazer bem potenciação, você vai conseguir fazer radiciação, ok? Até a nossa próxima aula, pessoal.